Não posso começar diferente. Que orgulho da Salime. Que orgulho. Vocês já perceberam que a gente convida pessoas como qualquer um de vocês para vir aqui falar da oferta. E eu acho tão legal as pessoas virem falar do que está no coração, do que Deus coloca no coração. E é esse que é o senso de comunidade que a gente quer não resgatar, porque nós temos isso. Nossa, tem tanta gente legal aqui, tanta gente que coloca o coração nessa obra. A gente é muito feliz pelas pessoas que nós temos aqui. Mas a gente quer que isso contagie, sabe? Por isso que a gente está fazendo essa série, por isso que a gente quer investir mais nos relacionamentos. Porque eu acho, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que essa é a resposta que a gente pode dar para esse mundo maluco que está aí. As pessoas estão enlouquecidas. Eu não sei se vocês leram as notícias dessa semana, mas no domingo passado, uma mocinha brasileira, blogueirinha, famosa, o noivo dela abandonou ela e tal, e ela é famosinha nas redes sociais e conhece todo mundo e tem milhões de amigos. E aí ela não conseguiu lidar com as críticas que vieram, porque o noivo abandonou ela acabou fazendo um evento do abandono do noivo, ela foi lá e casou sozinha. Ela aproveitou a festa e foi lá, fez um casamento, achou que aquilo ia dar liga, e todo mundo ia curtir, ia achar bacana, mas foi o contrário, o pessoal começou a criticar, ela não deu conta. Na segunda-feira ela se jogou do 9º andar do prédio e morreu. Simples assim. É assim que a sociedade está hoje em dia. Anteontem, eu estava hoje no almoço, comentei com o Gabriel aqui, anteontem uma americaninha de 17 anos, digital influencer, famosa nas redes sociais americanas, conheceu um outro moço pelas redes sociais, já era amiga dele há muito tempo pelas redes sociais, eles nunca tinham se encontrado, eles se encontraram a primeira vez, foram num show, e aí ela fica postando foto de show e do que está acontecendo, junto com o moço, aí começou um monte de gente criticar também. O rapaz perdeu o equilíbrio, um menino de 21 anos, degolou a menina dentro do carro, depois ele foi sempre tentar se matar também, a polícia chegou, tudo. Gente, eu chamo, aliás, vamos começar a pensar assim, eu chamo redes antissociais. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que a gente vive uma rede antissocial, o que aparentemente seria feito para socializar. E até, se você quiser, eu tenho uma definição aqui de sociedade, porque daí vem a palavra social. Sociedade, sabe o que significa? Agrupamento de pessoas que vivem em um território comum, interagindo entre si em cooperação. É isso que acontece nas redes sociais? Não tem cooperação. Seguindo determinadas normas de convivência e unidas pelo sentimento de grupo social, coletividade. Isso é sociedade. Então, quando você olha para as redes sociais, elas não são nada sociais, elas são antissociais, são redes antissociais, as pessoas estão se isolando. Então, eu creio, e nós da liderança dessa igreja, cremos que a igreja é a resposta para a humanidade, para o mundo hoje em dia. Quando as pessoas estão se isolando, ficando com medo uma das outras, você prefere os relacionamentos virtuais, porque você não precisa encontrar, não precisa conversar, e aí você não vê o defeito das pessoas, né? Quando você se relaciona virtualmente, você só vê qualidade, porque todo mundo ali é bonito, é sarado, é bem-sucedido. Então as pessoas estão escolhendo esses relacionamentos ao invés de encarar pessoas como eu, como você, com defeitos, com problemas, e as pessoas estão optando por ter esses relacionamentos virtuais ao invés desse corpo a corpo. E é isso que a gente quer incentivar, não só hoje, não só com essa série, mas eu acho que essa é a resposta que a igreja pode dar para a sociedade. A gente quer estar junto. A gente sabe que a gente é imperfeito, a gente sabe que quando a gente se aproximar um do outro, às vezes a gente vai ter pensamentos diferentes, mas é assim que se forma uma família. Eu não sei você, mas na minha casa é assim, às vezes eu discordo da minha esposa. Ou às vezes eu concordo, não sei. Às vezes eu discordo da minha esposa. É uma família.
A gente precisa insistir, a gente não pode desistir, não pode virar as costas. Então, eu acho que realmente, antes bem acompanhado do que só. Aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado, concordo também. É melhor ficar sozinho do que estar mal acompanhado, mas o que a gente quer propor para vocês é que vocês estejam bem acompanhados, que é muito melhor do que estar sozinho. Bom, aí semana passada, nós começamos essa série falando sobre a igreja, e falando sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, logo de que Jesus partiu, 50 dias depois que Jesus partiu, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e eles começaram ali foi inaugurada a primeira igreja de Jesus Cristo. E nós lemos com vocês aqui alguns documentos que dizem o quanto a igreja era influente na sociedade naquela época. E aquela igreja ideal, aquela igreja de Jesus, é a mais pura. Jesus tinha acabado de deixar todas as instruções. E nós vimos o tanto que a igreja interferia na sociedade, cuidava dos desamparados, dos doentes, servia comida para as pessoas na sociedade. Eles realmente eram unidos, realmente comungavam. E a gente leu alguns versículos lá de Atos, que eu quero reler com você, porque Pedro estava advertindo as pessoas sobre o que estava acontecendo na sociedade naquela época, que é parecido com o que acontece hoje. Pedro falava assim, salvem-se dessa geração corrompida. O alerta de Pedro. Ele falou, gente, se você olhar para o que está acontecendo aí, é muita maluquice, a corrupção está por todo lado, e não é só corrupção na política, não. Os corações estão corrompidos, os desejos estão corrompidos, as ações estão corrompidas. Então, Pedro está fazendo um alerta, como eu estou fazendo para vocês aqui hoje. Olha, salvem-se dessa geração corrompida, para que vocês não se corrompam também com o que está acontecendo aí, para você não entrar na onda do que está acontecendo aí. Não estamos falando para a gente se isolar do mundo de jeito nenhum. Todos nós aqui convivemos no mundo, nós convivemos com pessoas, e talvez a minoria delas seja cristã. Não tem problema nenhum, ninguém está falando de você não conviver com essas pessoas, a gente está falando de você ter uma outra forma de olhar para isso, de você não se corromper, não se envolver com isso, na corrupção desse mundo. Então Pedro faz esse alerta, né? Salvem-se dessa geração corrompida. E aí, como que eles reagiam a isso naquela época? Foi a passagem que a gente leu na semana passada. Como que eles reagiam à corrupção daquela época? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E eu destaquei isso. Essas 4 coisas era o que acontecia na primeira igreja, naquela igreja que beirava a perfeição, a igreja de Cristo. As instruções de Jesus estavam fresquinhas na cabeça de todos ali ainda. Era assim que eles viviam em comunidade, ouvindo a instrução dos apóstolos e colocando em prática, praticando aquilo que eles aprendiam, partindo o pão, tendo comunhão, convivendo em comunidade e em oração, porque o cristão, a vida do cristão é uma vida de oração, né? Então, enquanto eles faziam isso, Deus os abençoava e multiplicava as pessoas que iam sendo salvas. Deus estava no meio deles. Então, isso nos ministra sobre como a gente devia ser. E continuando, versículo 44 diz, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A Bíblia diz que ninguém passava necessidade naquele grupo, porque as pessoas traziam todos os seus rendimentos. Eu falei semana passada, eu vou repetir, não é isso que eu estou propondo para vocês, tá? Essa série não tem nada a ver com oferta, com dar o seu dinheiro, mas é assim que eles viviam, era esse senso de comunidade que eles tinham. Ninguém passava na cidade, todas as pessoas traziam todos os seus recursos para a igreja e dividiam entre os que estavam necessitando. Então, quem precisava de mais, pegava. Quem tinha sobrando, distribuía. Era assim que eles viviam. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aí tem um pontinho que eu quero enfatizar hoje, aqui com vocês. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Tem cristão que às vezes acha que não precisa
vir à igreja com frequência, né? Não precisa estar em comunidade. Eu creio, eu oro na minha casa, eu faço meu devocional. Normalmente, isso não é verdade. Porque se você ora, se você faz o seu devocional, você tem necessidade de encontrar as pessoas. Então, às vezes, muitos de nós assim, começam a negligenciar o estar em comunidade. E isso não é saudável para nós mesmos, para vocês mesmos. Para quem faz isso, negligenciar. Em Hebreus, eu vou ler um trecho de Hebreus daqui a pouco, mas o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele fala o seguinte, que não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Naquela época, alguns já faziam isso também, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que as coisas estão se complicando, incentivem-se uns aos outros para viver em comunidade, né, como os apóstolos propunham. Mas voltando e terminando a passagem de Atos, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Bom, só aqui a gente já tem muita coisa para colocar em prática, muita coisa. Talvez eu não devesse avançar se a gente ainda não estivesse praticando isso aqui. Mas eu sei que muitos de vocês vieram no domingo passado e estão desejando que a gente avance nesse assunto. Então eu quero tratar desse assunto de uma forma curiosa, gerada por vocês mesmos. Semana passada, a gente começou a nossa pesquisa aqui, que a gente refez hoje. A gente vai fazer mais uns 2 ou 3 domingos. E a gente descobriu uma coisa muito curiosa. Na segunda-feira, a gente fez uma reunião em casa lá, com todas as fichas de vocês, para organizar em grupos e tal. E nós percebemos uma coisa muito curiosa. Praticamente, a metade de vocês são pessoas novas, que estão há pouco tempo vindo na igreja, e a outra metade de frequentadores habituais e membros e tal. Mas isso nos chamou muito a atenção, porque nós percebemos que muitos dos nossos membros, pessoas que já deram até o nome de membresia e tal, às vezes estão lidando com esse assunto de uma forma não tão comprometida. É assunto de estar em comunhão, viver essa comunhão. Nós percebemos isso no simples fato de analisar as fichas. E eu percebi, e fiquei pensando sobre por que isso acontece. Eu tenho uma teoria, pode não ser a mais acertada, mas é uma teoria. Nós, como somos uma igreja, que o nome da nossa igreja é Capela da Graça, como a gente anuncia sempre a graça de Deus, muita gente chega ferida de outras igrejas, de outros relacionamentos, no âmbito da religiosidade, como a gente ouviu hoje no testemunho. Muita gente chega aqui ferida, machucada, e tem gente que, muitas vezes eu já ouvi isso, e alguns de vocês já ouviram também, a pessoa falando assim, olha, essa aqui é a última chance que eu tenho com igreja, porque já estou cansado, etc. Porque está machucada, porque sofreu decepções, etc. E o que acontece? Você conhece o Evangelho da graça de Jesus, do amor e do perdão, e aquilo te cura. E foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus veio. Só que o que acaba acontecendo é que, às vezes, parece tão fácil o que Jesus veio fazer, que a gente começa a negligenciar. A gente não trata do assunto com tanto compromisso. Deus te ama, e Ele sempre vai te amar. Então, às vezes você pensa assim, Deus me ama, Deus me perdoa, mesmo que eu errar, e Ele te perdoa, Deus está sempre pronto a te perdoar. Então, por isso, às vezes a gente acha que não precisa ter aquele compromisso, porque Deus vai me amar do mesmo jeito, porque Ele é amor, Ele é perdão. Então, assim, talvez eu não precise me envolver, tá bom eu ir lá assistir, de vez em quando dar minha oferta e é suficiente. Bom, não é bem isso o que a gente aprende
quando a gente lê a palavra de Deus. Eu escrevi uma coisa que eu quero ler para vocês assim. Aparentemente, quando Jesus tirou o fardo das suas costas, tirou o peso da culpa pelos seus pecados, você ficou feliz e seguiu a sua vida, desacreditando de que sua dependência de Cristo é diária, para que você possa viver livre da corrupção desse mundo. Dá para entender isso? Jesus nos liberta, tira aquele peso, aquela culpa que você carregava. A gente aqui rejeita todo tipo de religiosidade, não religião, né? Religião é ligar com Deus. Mas aquela coisa puramente de religiosidade, a gente não se empenha muito nisso, a gente quer a salvação mesmo, o verdadeiro, o evangelho simples de Jesus. Mas às vezes você é liberto daquele fardo, daquela culpa, você recebe o perdão de Deus, e aí você acha que talvez você não precise mais de Jesus todos os dias, porque Ele já fez uma obra em você. E às vezes a gente começa a negligenciar. Então eu quero ler hoje rapidamente um texto de Hebreus, no capítulo 6, que ele fala exatamente sobre isso. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, tem algumas teorias, pessoas que acham que foi Paulo que escreveu, tem gente que acha que foi Apolo, por causa da linguagem rebuscada. A gente não sabe dizer exatamente quem escreveu esse livro de Hebreus, mas o que a gente sabe é que isso aqui foram cartas escritas aos hebreus, de tradição judaica, pessoas que conheceram a Jesus, que vieram da tradição judaica, conheceram a Jesus, tiveram a experiência com Jesus, e aí depois de um certo tempo começaram a escorregar de volta para trás, buscar as tradições e as coisas assim. É exatamente isso que é a carta de Hebreus, e eu acho que isso vai servir muito para a gente hoje, se você tiver com o coração aberto para receber o que a palavra tem para você. Então, em Hebreus capítulo 6, já no comecinho do versículo, do capítulo, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar mão do fundamento. Eu já vou explicar o que é isso. O autor está dizendo assim: olha, gente, vocês já conheceram Jesus, já experimentaram do amor e do perdão, está na hora de avançar e não regredir. É isso que ele está falando assim. Então, o que a gente não pode lançar mão? Se essa é a sua história, né? Se você já teve uma experiência com Jesus, o que é o fundamento da sua fé? Ele explica aqui, para você, para mim, ele explica de novo. Quais são os fundamentos? Arrependimento de atos que conduzem à morte. O cristão, ele tem noção que assim, ele vivia uma vida de pecado e ele se arrependeu dessa vida de pecado. Então, ele não quer mais viver cometendo pecados. Eu já preguei sobre isso. Às vezes, você pode ter um escorregão, mas viver uma vida de pecados não é para o crente, não é para o cristão. Então, o fundamento, arrependimento de atos que conduzem à morte. A fé em Deus, a confiança em Deus, é a base do nosso relacionamento com Deus. Você confiar que Deus é quem Ele diz que é e Ele vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Isso é fé em Deus. A instrução a respeito de batismo, quer dizer, a importância de você entender que você começou uma vida nova quando você se batizou, quando você pode ser, como a gente faz aqui, entrar nas águas, que o símbolo é bem profundo, né? Quando você morre para a sua vida velha e renasce, quando você sai das águas para uma nova vida. Você entender isso que acontece quando você aceita Jesus, né? Imposição de mãos, que é as orações que a gente está falando aqui, e fundamento da ressurreição dos mortos, do futuro, crer numa vida eterna. Esse aqui é o fundamento, as bases do que a gente crê e do que a gente vive. E aí o autor diz assim: assim faremos se Deus permitir. Quer dizer, isso aqui é a nossa base, a gente vive assim. Mas aí ele faz um alerta que é um pouco tenso, Aliás, é muito tenso o que ele fala aqui. E eu quero ler com você, com a intenção de talvez trazer um pouco mais de clareza aos corações. Ele diz assim: ora, para aqueles que foram iluminados, quer dizer, aqueles que saíram das trevas do pecado e provaram o dom celestial, aqueles que tiveram uma experiência
com Jesus Cristo, da graça e do perdão, eles tornaram-se participantes do Espírito Santo. Vou tentar explicar isso. Quando você declara com a sua boca que que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende da sua vida de pecados e você quer recomeçar seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós cremos, porque a palavra ensina isso, que o Espírito Santo passa a viver dentro de você. Então, nós nos tornamos participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro de nós. É Ele que nos dá a noção do pecado, do certo e errado, direita ou esquerda, esse Espírito Santo que vive dentro da gente. Aqueles que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, né? Aqueles que viram que Deus é bom e Deus age nas suas vidas, e caíram, ele está falando assim, olha, se você que conheceu, você que experimentou, você que se arrependeu, você que iniciou uma nova vida, mas se você deslizou lá para trás de novo e caíram, ele fala assim, olha, e é ele que está falando, ele fala assim, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Quando você vai desistindo, quando você já conheceu, quando você já experimentou, e aqueles que não experimentaram, eu não estou falando com você, você é muito bem-vindo aqui, a gente quer muito que você tenha essa experiência um dia, mas aqueles que já experimentaram, que já viveram, já tiveram o Espírito Santo, e aí começa a parar de vir, começa a parar de frequentar, e aí você começa a se envolver com as outras coisas, a tendência do mundo é a corrupção, e ninguém está livre disso. Na medida que você não participa da comunidade, da comunhão, na medida que você não ouve a palavra, não aplica, você vai esfriando e vai se distanciando e se distanciando. O autor de Hebreus, ele faz um alerta, olha, isso é muito perigoso, porque é mais ou menos como se você estivesse pegando Jesus e colocando ele na cruz de novo. Jesus já morreu por você, já ressuscitou, mas você voltou para a sua vida de pecado, você foi se distanciando, você já não está mais nem aí com as coisas, é muito perigoso, é isso que ele está falando aqui, olha, é como se você estivesse de novo crucificando Jesus, isso seria um grande desapontamento para o nosso Deus, né? Mas não é isso que Deus quer, e não é essa a proposta, ele segue dizendo assim, olha, muito longe disso, Deus quer que você amadureça, e ele explica isso de uma forma bem curiosa, ele fala assim, ó, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Eu vou tentar explicar isso aqui. O livro de Hebreus não é muito fácil de entender assim, né? Mas eu vou me esforçar. Ele está dizendo aqui que a vida é um ciclo. A vida é um ciclo. Tem a semente embaixo da terra, ela recebe a chuva, essa chuva provê a colheita, né, daqueles que cultivam. É assim que é a nossa vida, ele faz um paralelo. É assim que às vezes a gente recebe as bênçãos de Deus. Aquele que está absorvendo da chuva, aquele que está cultivando, fazendo crescer aquela sementinha no coração, o Espírito Santo, aquela vida nova, aquele que faz isso, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Vamos passar rápido por isso aqui para ninguém ter pesadelo essa noite. Tá? Mas é a palavra de Deus, é isso que está falando aqui. Mas aí ele vem com todo o amor, todo o carinho, falando assim, amados, mesmo falando dessa forma dura, e eu faço dele as minhas palavras, mesmo falando dessa forma dura, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Quer dizer, o autor está sendo duro, mas ele está cheio de esperança. Ele diz assim, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam continuam a ajudá-los. Está falando assim, olha, Deus, Ele não está distraído, Ele percebe o que você está fazendo. Ele olha para mim, Ele olha para você, a gente não consegue se esconder de Deus, o que a gente faz, Deus está vendo. Então, quando a
Gente, quando eu erro, quando eu extrapolo, falo demais, nossa, eu chego diante de Deus, me dá um negócio assim, uma vergonha. Falo, caramba, desapontei de novo. Eu sinto isso assim, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que me revela o que é certo e errado, e você também tem. Sabe? Então, quando eu me esforço para demonstrar o meu amor por Jesus Cristo, como a Salime disse aqui, a minha gratidão pelo que já foi feito por mim. Gente, eu estou salvo, eu tenho vida eterna, eu estava condenado a morrer pelos meus pecados, Jesus me salvou disso, eu já não preciso de mais nada. O que vem é uma bênção, glória a Deus, eu fico agradecido, mas essa é a realidade do cristão, de verdade. É esse o sentimento que a gente tem no fundo do nosso peito. Então, quando você demonstra o seu amor, ajudando na expansão do reino de Deus, Deus está vendo isso. E Deus não se esquecerá disso, Ele está vendo. Então, a melhor forma de você ser abençoado é você seguir isso aqui. A melhor forma. Eu falei aqui semana passada, eu fui até um pouco específico demais, mas eu falei, não adianta fogueira não sei do que, corrente não sei do que. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Deus age olhando para o seu coração. Um coração quebrantado, um coração arrependido, uma pessoa que está se esforçando para viver em comunidade. Não é fácil, às vezes a gente tem que fazer força. Não é todo dia que eu estou no melhor dia para vir aqui falar para vocês. Tem dia que eu venho com o coração apertado. Mas eu estou na expansão do reino de Deus, eu tenho o meu compromisso, como está tendo gente ali embaixo, cuidando das crianças, a gente tem o nosso compromisso com a expansão do reino de Deus. O autor está falando assim, Deus vê isso, e é assim que vem a chuva, a semente nasce, cresce e você é abençoado. Nós queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Ele está falando assim, olha, não desistam mesmo quando for difícil. Não volta atrás, é um caminho sem volta, vai para frente. Tem hora que vai ser mais difícil, tem hora que vai ser mais complicado, mas segue em frente, em prontidão até o fim, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. E aqui ele cita em seguida o exemplo de Abraão, que foi um homem que creu, confiou. Deus falou, sai da sua terra, vai para aquele lugar. Ele foi. Deus falou, agora você vai para cá. Ele foi, ele obedeceu. Pela obediência, pela confiança e pela prontidão, ele recebeu a bênção. É assim que a promessa da herança chegou a ele, é assim que a promessa da herança chega para mim e para você. As promessas de Deus para a sua vida estão diretamente relacionadas à sua obediência e ao seu compromisso. Eu poderia falar qualquer uma outra coisa aqui, mas se eu for colocar toda a verdade dessa palavra em uma frase, seria essa: olha, as promessas de Deus para a sua vida, elas estão diretamente relacionadas à sua obediência e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo. Viver em comunidade, como a gente vive aqui, é manter Jesus Cristo vivo. O que a gente sempre fala? Assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Onde estiverem 2, 3 reunidos, o que acontece? Estarei ali. Então Deus está aqui? Tem mais de 2 ou 3 aqui? Tem. Deus está aqui. Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração. Deus está observando o amor com que você tem tratado o ministério, a igreja, as pessoas que estão perdidas. Deus conhece o seu coração, Ele está olhando para isso. Viver em comunidade é isso, é manter Jesus Cristo vivo. O apóstolo Paulo, e aí sim ele diz isso, que nós somos o corpo de Cristo. Jesus está vivo através de nós, através de mim e através de você. Então, nós precisamos ser graciosos no convívio com as pessoas para podermos desfrutar da presença e das bênçãos
de Deus. Como eu disse aqui, nem sempre é fácil. Conviver com pessoas nem sempre vai ser a coisa mais agradável do mundo. O dia que você quiser saber coisas ruins a meu respeito, vem conversar comigo. Eu sou o cara que mais sabe das coisas ruins a meu respeito. Sabe, ninguém precisa falar um do outro. Vem conversar. Todos nós estamos numa caminhada, né? Mas precisa haver esse esforço de estar junto, de servir. Olha, as pessoas que serviram esse final de semana aqui com as crianças, que a gente honrou aqui no começo do culto, gente, é gente que apaixonada por Jesus, é gente que está a fim de fazer isso aqui, é gente que está de prontidão, é gente que veio aqui sexta-feira, montou, arrumou tudo, ficou até tarde da noite, passou o sábado inteiro e aqui, agora está lá domingo servindo lá embaixo, enquanto a gente está aqui no ar-condicionado gostosinho, as pessoas estão lá servindo. São pessoas que entenderam isso. Então, na medida que você puder entender que o seu chamado como cristão é estar comprometido com a comunidade da fé, com o ministério do Evangelho da Palavra de Jesus Cristo, esse é o caminho mais rápido para você chegar na herança, nas bênçãos que você tanto deseja para a sua vida. Eu posso te garantir que se você, hoje, mesmo com essa palavra dura, como disse o autor de Hebreus, eu posso te garantir que se essa palavra entrar no seu coração como uma semente, e se você, a partir de hoje, começar a colocar em prática o ensino, começar a viver a comunidade, se esforçar para viver em comunidade, porque não é fácil, às vezes é difícil, mas se você se mantiver firme, se você partir o pão, repartir do que você tem com as outras pessoas que têm menos, com a comunidade que precisa da sua ajuda, e se você permanecer fiel em oração, é o caminho mais curto para você receber toda a herança e todas as promessas de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então eu quero orar com você, a gente ainda vai cantar uma música, e eu quero que essa semana você se lembre ou releia esse texto de Hebreus e que você tenha uma nova postura a partir de agora em relação ao seu compromisso com o serviço na casa de Deus. Amém? Deus, como a gente ouviu aqui no momento de oferta, a gente não faz nada para trocar alguma coisa com o Senhor, porque nós já recebemos tudo, Deus, nós recebemos a salvação. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e pelos pecados de cada um dos meus irmãos. E graças ao sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, aquela dor que Ele passou, aquele preço alto que Ele pagou por mim e por cada um de nós, graças a isso, Pai, nós podemos ser perdoados e viver livre da culpa do nosso pecado. Então, Deus, nos traz essa consciência de que nós já somos abençoados com a salvação, com amor e com perdão, e que a gente precisa aprender a viver em comunidade, precisa aprender a compartilhar o que o Senhor tem nos dado, precisamos aprender a ter comunhão com os nossos irmãos, a usar de graça, Senhor Deus, com aquelas pessoas diferentes de nós, a amar aqueles que são completamente diferentes de nós, que estão lá perdidos, precisando desse Evangelho. Deus, desperta isso em mim e no coração de cada um de nós, Pai, que a gente possa te servir cada dia mais de todo o coração, e essa igreja, Senhor Deus, ser tão forte no amor, tão forte que a gente contagie esse bairro e essa cidade, em nome de Jesus, amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.